Olá, meu nome é Périca da Conceição, sou estudante do Colégio Estadual Professor Edgar Santos, CEPES, cidade de Governador Mangabeira, Bahia. Estou representando minha turma terceira M nessa atividade. Oi, me chamo Gabriel de Jesus, também estou representando a turma do terceira M na atividade curricular complementar ACC, o texto literário, repertórios e análise da vida cotidiana. Nossa turma contou com a coordenação do professor Borges, fazendo a leitura do livro Uma Conversa sobre as Áfricas, de autoria do historiador e professor da UFRB, Dr. Juvenal de Carvalho. O livro se fundamenta em um diálogo entre o Sr. Didi e o jovem Nascimento, acerca da história, geografia, cultura, sociedade e economia do continente africano. A apresentação do livro foi realizada pela professora Wanda Machado, destacando que Juvenal nos convida para o oportuno diálogo com a nossa ancestralidade negra entre a sabedoria do velho Didi e a curiosidade do jovem Nascimento. No primeiro capítulo do livro, Os Caminhos do Saber, o autor relata o respeito que Nascimento tem por seu Didi, desejando descobrir como o mesmo possui tanto conhecimento e a possibilidade do velho ajudá-lo no projeto da escola acerca da relação Brasil à África. Já no segundo capítulo, A Escola que Encontrei no Caminho, Nascimento fica admirado com os símbolos culturais da casa onde seu Didi mora e começa a fazer perguntas sobre a África. Em A Voz do Tambor, tema do terceiro capítulo, seu Didi fala a importância do tambor para a cultura africana e da sua confecção a partir do baobá, árvore sagrada na África. No quarto capítulo, Saber Ouvir, seu Didi fala para Nascimento que saber escutar é o primeiro passo para contar bem as histórias. Também a possibilidade de descobrir as ideias erradas que falaram e falam sobre a África. No quinto capítulo, seu Didi menciona a necessidade de se limpar a mente em relação às ideias erradas sobre a África, a exemplo da invenção do próprio nome, ou seja, África, local ensolarado ou isento de frio. Assim tudo virou África, negando-se as outras denominações, como Núbia, Sudão, Guiné e Líbia. Continuando, Nascimento fica sabendo da imagem negativa que os europeus sempre trataram a África, ou seja, lugar de clima ruim, com morte, fome, miséria, violência, atrasado e exótico. No capítulo Cuidado com o que fala, seu Didi destaca que a palavra negro sempre foi usada de forma negativa, como a coisa é preta, o humor negro, a lista negra, a mala preta, nuvem negra, a ovelha negra. Continuando, seu Didi menciona que na escola a África ainda é invisível, mas isso aos poucos está mudando através das leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, que tornam o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena obrigatório na educação básica do Brasil. No capítulo seguinte, Nascimento escuta seu Didi falar sobre as riquezas que a África possui, como ouro, manganês, urânio, cobalto, cobre, petróleo, fosfato e outras. O próximo capítulo, Os Invasores. O autor do livro relata que os europeus invadiram a África com a desculpa de levar civilização. Porém, eles estavam interessados foi nas riquezas. Dando sequência, o autor apresenta diversas formas como os povos africanos resistiam às invasões, também os impactos econômicos, geográficos, social e político dessas invasões. Essas invasões levaram à criação de um novo mapa da África, sendo dividido em 55 países. Também deixam fortes marcas para a população africana, que aos poucos conseguiu expulsar os invasores. No 13º capítulo, A União de Todos os Povos, seu Didi fala para o nascimento do pan-africanismo, uma ideia de líderes negros das Américas, contra o racismo e pela unidade africana. Seguindo,
Nascimento toma conhecimento dos estados africanos antes da invasão europeia, os quais eram impérios e reinos gigantescos, como Egito, Gana, Mali, Songhai, Etiópia, Coche, Congo, Luanda e Benin. No próximo capítulo, o professor Juvenal de Carvalho escreve acerca da antiguidade dos povos africanos, destacando a importância do Egito Antigo e seu legado para a história da humanidade. No 16º capítulo, seu Didi apresenta os elos entre os povos africanos, a exemplo das ligações que o Egito tinha com outras partes da África. No penúltimo capítulo, onde tudo começou, Nascimento fica sabendo que a África é o berço da humanidade. Porém, nem todos gostam de ouvir essa valiosa descoberta científica. Por último, seu Didi Nascimento encerra o diálogo falando sobre o silêncio da escola em relação ao estudo do continente africano e de outros povos, como os índios. São ainda temas poucos estudados. Conclui dizendo: Nascimento, bença seu Didi, minha mãe que ele abençoe. Desse modo, parabenizamos ao CEPS pela realização significativa da atividade, qual contribuiu para demonstrar a importância da leitura nas nossas vidas, bem como agradecemos ao professor Borges pela coordenação da nossa turma, além de nos permitir uma leitura desse ótimo livro. Ao autor do livro, Juvenal de Carvalho, parabéns por assim trabalhar, passando para os estudantes a África com outro olhar. Viva a África! Salve a cultura afro-brasileira e diga não ao racismo. Muito obrigado a todos e a todas. E não esquecer de nossos colegas de terceira M, né? Que estão show de bola e se esforçaram bastante para realizar essa atividade. Valeu, colegas!